Nessa videoaula, nós vamos falar de uma importante classe de fármacos utilizada terapeuticamente, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, ou simplesmente AINES. Então, nessa aula, nós teremos como objetivo discutir o mecanismo de ação dos AINES, apresentar os AINES mais utilizados terapeuticamente e discutir diferenças importantes entre os AINES. Para iniciar, eu trago para vocês um problema, é a situação de Dona Josélia, que passou recentemente por um infarto e o médico lhe prescreveu, dentre vários outros fármacos, o uso de ácido acetil salicílico, que é a aspirina, na dose de 80 mg, explicando que esse medicamento a ajudaria a não ter outro infarto. Dona Josélia estava gripada e, na farmácia, enquanto comprava os medicamentos que o médico receitou, pegou uma cartela de Coristina D. Ao chegar em casa, verificou que a Coristina D também continha ácido acetil salicílico, só que na dose de 400 mg. Em relação a essa situação, pergunta-se: qual o mecanismo de ação do ácido acetil salicílico? Segundo, por que o ácido acetil salicílico foi o AINE de escolha para a situação cardiovascular de Dona Josefa? Afinal de contas, o ácido acetil salicílico não é um anti-inflamatório não esteroidal? Por que ele foi receitado numa situação de uma paciente que teve infarto? E terceiro, a finalidade do ácido acetil salicílico na Coristina D é a mesma que levou o médico a prescrevê-lo para a Dona Josélia? O precursor de todos os anti-inflamatórios não esteroidais é a aspirina. A aspirina é, na verdade, o ácido acetil salicílico. A aspirina é um nome comercial. A ideia da aspirina veio a partir do ácido salicílico. Tá? O ácido salicílico é uma substância que está presente nas folhas do salgueiro, tá? E que é usado há muito tempo, né? Há mais de 3.500 anos, para tratar a dor e a febre. Então, eram usados preparados das folhas do salgueiro contendo os salicilatos. O ácido salicílico foi sintetizado em 1829, tá? Só que o ácido salicílico, para ser utilizado terapeuticamente, causava uma agressão muito grave da mucosa gástrica. Para se ter uma ideia, hoje em dia o ácido salicílico é utilizado para tratar calosidades. Então a gente aplica sobre as calosidades para que ele vá desgastando a calosidade. Para tentar resolver essa questão do ácido salicílico, a Bayer, né, levou à produção da aspirina, inseriu o grupamento acetil. Isso deu uma característica mais de ácido fraco para a aspirina e diminuiu os efeitos gástricos do ácido salicílico, muito embora a aspirina ainda cause efeitos gastrointestinais importantes, como efeitos indesejados. Então, em 1899, né, foi introduzida a aspirina pela Bayer no mercado, tá? E de lá para cá, a Bayer vendeu muita aspirina, né? Foi aí praticamente 80 anos quase de circulação da aspirina sem conhecer o mecanismo de ação da aspirina. Esse mecanismo só foi descoberto na década de 70, tá? Pelo grupo do professor John Vane, junto com outros pesquisadores, que receberam depois, em 1982, o Prêmio Nobel. Aqui eu trago uma imagem, né, do salgueiro, tá? E das folhas do salgueiro, de onde é extraído o ácido salicílico, que é uma planta que está mais presente em regiões temperadas.
O mecanismo básico de ação de todos os anti-inflamatórios não esteroidais é a inibição das ciclooxigenases, levando à redução da formação de prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano. Esse é um mecanismo conhecido desde os anos 70. Dessa forma, nós podemos considerar que, por inibir esses mediadores prostanoides, em especial as prostaglandinas, os anti-inflamatórios não esteroidais terão efeito anti-inflamatório, uma vez que as prostaglandinas são vasodilatadoras e potencializam a formação do edema. Os AINES terão efeito analgésico, uma vez que as prostaglandinas sensibilizam as fibras sensoriais à ação de outros mediadores, ou seja, contribuem para a indução da dor. E os anti-inflamatórios não esteroidais terão efeito antitérmico ou antipirético, uma vez que a formação de prostaglandinas no hipotálamo é um fator importante para a indução da febre. E aqui nós contemplamos as três principais ações dos AINES: anti-inflamatória, analgésica e antitérmica. A maior parte dos AINES tem esse efeito, esses três efeitos, embora para dois deles, que são o paracetamol e a dipirona, o efeito anti-inflamatório não é alcançado de forma satisfatória na clínica. Ele só tem efeito analgésico e antipirético. Nós temos diferentes classes de anti-inflamatórios não esteroidais, embora todas elas se representem fármacos que têm em comum a inibição da ciclooxigenase. Então, dentre essas classes, nós temos, por exemplo, os salicilatos ou derivados do ácido salicílico, classe a qual está enquadrada a aspirina. E temos várias outras classes, como mostradas aqui no slide, chamando atenção para os derivados da pirazolona, a qual pertence a dipirona, os derivados do paraminofenol, a qual pertence o paracetamol, os derivados do ácido propiônico, como ibuprofeno, naproxeno e cetoprofeno, do ácido fenilacético, como o diclofenaco, e até os fenamatos, como o ácido mefenâmico, que é o princípio ativo do Ponstan. Dessa forma, são vários anti-inflamatórios não esteroidais que podem ser classificados de acordo com a semelhança química, como já foi abordado no slide anterior, mas uma outra forma de classificá-los é quanto à sua seletividade para a isoforma de COX na qual eles atuam. Então, nós temos fármacos que são mais seletivos para a COX-2, a ciclooxigenase 2, e fármacos que são mais seletivos para a ciclooxigenase 1. Lembrem que a ciclooxigenase 1 é mais entendida como constitutiva e a ciclooxigenase 2 é mais entendida como induzível. Então, vale destacar os fármacos que são mais seletivos para COX-2, porque eles têm um uso terapêutico diferenciado, conforme nós vamos comentar. E a maior parte deles, os mais seletivos, tem a terminação oxib, É o caso do celecoxib, valdecoxib, rofecoxib, etoricoxib e lumaricoxib, sendo que a maioria deles se encontra retirada do mercado, na verdade, embora o celecoxib ainda persista no mercado. Nós também temos outros fármacos, como o etodolaco, e até o diclofenaco e o meloxicam, a depender da referência, consideram-os como fármacos mais seletivos para a COX-2. Quanto aos outros fármacos, não existe seletividade ou eles são mais seletivos para a COX-1. Entretanto, o que traz um diferencial, o que agrega um diferencial importante em termos do uso terapêutico é a seletividade à COX-2. Também é importante mencionar que esses fármacos têm diferentes tempos de meia-vida plasmática. Então, nós temos fármacos que têm meia-vida plasmática mais curta
e fármacos que têm meia-vida mais longa. Isso é muito importante para ajudar a definir o uso terapêutico dessas substâncias, porque as condições inflamatórias são muito variadas. Nós temos condições que são mais agudas, que demandam um tratamento agudo, um tratamento com uma dose apenas ou poucas doses num curto espaço de tempo. E temos condições que são crônicas e que demandam o tratamento crônico. Então, para as condições crônicas, os fármacos que têm maior duração de ação são mais adequados. E para condições agudas, os fármacos que têm menor duração de ação são mais adequados, como é o caso do diclofenaco, do cetoprofeno, que é muito usado durante o pós-cirúrgico, do paracetamol, que é mais utilizado para tratar dor e febre, principalmente em condições agudas, e de outros fármacos, como o ibuprofeno. Já substâncias como naproxeno, meloxicam, piroxicam, ou até os coxibes, como o celecoxib, são utilizados para tratamentos, geralmente para tratamentos mais prolongados, dado que eles têm maior duração de ação. Dentre as várias classes de anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos os salicilatos. Como a aspirina, o ácido acetil salicílico, pertence a essa classe, é importante revisá-la. Né? Então, os salicilatos são fármacos utilizados pela via oral, com a exceção do ácido salicílico, que é aplicado topicamente sobre as calosidades para promover o desgaste dessas calosidades. Quando administrados pela via oral, os salicilatos são absorvidos no intestino delgado e são metabolizados pelo fígado. No caso do ácido acetil salicílico, a aspirina, o metabolismo vai depender das doses administradas. Em doses baixas, o metabolismo é um metabolismo de primeira ordem, né? Segue a cinética de primeira ordem. Em doses altas, o metabolismo segue cinética de ordem zero, ou seja, é um metabolismo de saturação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o tempo de meia-vida terapêutico geralmente é de 2 a 3 horas para uma dose baixa, mas nas doses mais elevadas o tempo de meia-vida passa para 15 a 30 horas. Isso é extremamente importante porque traz implicações clínicas, uma vez que o ácido acetil salicílico pode ser utilizado em doses diferentes. Pode ser utilizado em doses baixas para produzir um efeito antiplaquetário, por exemplo. Então, o paciente que sofreu um infarto ou que está no grupo de risco para sofrer infarto é aconselhado a usar doses baixas de ácido salicílico, e também pode ser utilizado em doses mais altas para produzir o efeito anti-inflamatório, embora esse uso hoje em dia seja menos comum. Então, é muito importante que o metabolismo vai ocorrer de forma diferente. E a excreção é uma excreção renal, né? Sendo um ácido fraco, vai ter a sua excreção modulada pelo pH. Quanto maior o pH, maior vai ser a excreção deste ácido fraco. Algumas interações medicamentosas com os salicilatos são importantes de serem mencionadas. Por exemplo, a administração de salicilatos com antiácidos, né? Os antiácidos vão levar a um aumento do pH urinário e, com isso, vão facilitar a excreção dos salicilatos, podendo reduzir o seu efeito. Já a associação entre salicilatos e anticoagulante deve ser evitada, uma vez que os salicilatos produzem um efeito inibitório sobre as plaquetas, ao mesmo tempo que o anticoagulante, então pode levar a um risco de hemorragia pela inibição da agregação plaquetária. Isso é importante, né? Não só na situação do anticoagulante, mas até em situações como a dengue, por exemplo, porque
que na dengue a gente tem uma redução, né, a gente dá a contagem de plaquetas, que é a trombocitopenia. Então, o paciente com dengue não é aconselhado a utilizar salicilatos. Uma outra interação se dá entre os salicilatos e o álcool, o etanol, né, o álcool etílico, onde se tem um aumento da incidência e da gravidade de hemorragia gastrointestinal. Então, o salicilato não deve ser administrado junto com álcool. Então, são algumas interações medicamentosas para exemplificar a importância do uso do salicilato, inclusive em condições em que as pessoas têm acesso livre, né? Por exemplo, associando antiácido com salicilatos. E isso é importante porque muitas vezes o salicilato leva a um problema na mucosa gástrica. Então, o indivíduo vai tender a tentar utilizar antiácidos para produzir um efeito paliativo sobre a mucosa gástrica. Nas outras classes de anti-inflamatórios não esteroidais, né, nós temos, por exemplo, a indometacina, que é um derivado do ácido acético, e que cumpre as 3 atividades, anti-inflamatória, analgésica e antipirética, e é um anti-inflamatório antigo, né, utilizado desde a década de 60 para tratar a artrite reumatoide, embora hoje em dia a indometacina não seja o fármaco mais indicado no tratamento da artrite reumatoide. Como fármacos inibidores da ciclooxigenase, nós temos 2 fármacos que são interessantes, que são a dipirona e o paracetamol. O que eles têm em comum é que esses 2 fármacos, apesar de inibir a COX, eles não têm efeito anti-inflamatório considerável. Eles têm apenas efeito analgésico e antitérmico. Tanto que, dependendo da referência bibliográfica, eles são tratados em um capítulo à parte, não junto com os anti-inflamatórios não esteroidais, uma vez que eles não têm efeito anti-inflamatório. Mas nós trataremos junto porque eles são inibidores de COX também. Mas esses fármacos constituem os principais utilizados no Brasil como analgésicos. No caso da dipirona sódica, a dipirona é um fármaco disponível há várias décadas, né? E é muito utilizada aqui no Brasil, mas não é comercializada em países como os Estados Unidos. Isso porque a dipirona pode causar um efeito indesejado, que é a agranulocitose, né? A redução de contagem de granulócitos. A granulocitose é uma condição rara, né, que a dipirona causa, mas quando causa, trata-se de uma condição fatal. Aqui no Brasil, né, a Anvisa opta por manter a comercialização da dipirona sob a justificativa de que outros efeitos indesejados dos AINES matam mais do que a granulocitose causada pela dipirona. Então, é uma questão de posicionamento de cada agência reguladora. Mas a dipirona, né, tem efeitos não só por inibir a COX, mas ela também atua na via do óxido nítrico e do GMP cíclico, e isso parece ser importante, principalmente para o seu efeito analgésico, né? Modulando ao final canais para potássio sensíveis a ATP. Esse parece ser um mecanismo importante para o seu efeito analgésico, além da inibição da COX. A dipirona é um fármaco que não pode ser administrado conjuntamente com ácido acetilsalicílico, né, porque ela diminui o efeito do ácido acetilsalicílico em relação às plaquetas. Muitas vezes o paciente está utilizando o ácido acetilsalicílico para produzir um efeito antiplaquetário e a dipirona pode diminuir esse efeito antiplaquetário. É importante que a dipirona também é indutora
de CYP2D6, e isso pode modular o metabolismo de alguns fármacos que dependem dessa enzima microsomal para serem metabolizados. E a dipirona, o uso de dipirona pode interferir na mensuração bioquímica, né, de creatinina, triglicérides, colesterol, HDL e de ácido úrico. Em relação ao paracetamol, né, o paracetamol é também conhecido, é também chamado de acetaminofeno nos Estados Unidos, né? No resto do mundo ele é conhecido como paracetamol, né? É o princípio ativo do Tylenol, um fármaco bastante utilizado para tratar febre e para produzir efeito analgésico, inclusive para o tratamento de febre em crianças pequenas. O paracetamol é um fármaco conhecido também por causar menor irritação gástrica. Essa é uma vantagem do uso do paracetamol em relação aos outros AINES. Tá? Ele não afeta o tempo de sangramento, então não tem um efeito sobre as plaquetas, né? Então é um tipo de fármaco que poderia ser utilizado para um paciente que tem dengue, por exemplo. E uma característica importante do paracetamol é que ele causa uma hepatotoxicidade, né? O uso do paracetamol não é um fármaco considerado bem tolerado, mas a questão da hepatotoxicidade é importante. Ela vai ocorrer se o paracetamol for ingerido em doses altas num curto período, geralmente acima de 7,5. Entre 7,5 a 10 gramas já é suficiente para causar essa hepatotoxicidade num período de 8 horas ou menos, mas doses acima de 20 gramas podem ser letais, inclusive. Essa hepatotoxicidade do paracetamol se dá porque o paracetamol em doses altas no nosso fígado pode ser metabolizado em metabólitos que são tóxicos. A capacidade de metabolizar o paracetamol também varia entre as diferentes espécies, né? Por exemplo, os felinos não metabolizam o paracetamol em metabólitos inativos, o metabolizam muito mais em metabólitos tóxicos, e para os felinos o paracetamol é tóxico. A intoxicação com paracetamol é muito importante clinicamente em humanos, tanto que os metabólitos tóxicos do paracetamol em humanos são retirados do fígado, principalmente pela associação com a glutationa, a glutationa reduzida, GSH. Só que na condição da dose excessiva, há depleção de glutationa reduzida, falta GSH para tratar, para resolver, né, para se ligar ao metabólito tóxico. Então, o tratamento dessa hepatotoxicidade geralmente é feito com a N-acetilcisteína, que restabelece a quantidade de glutationa reduzida no paciente que está passando pela hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol. Outros AINES bastante conhecidos são os AINES que pertencem à classe do ibuprofeno, né, que é comercializado sob as marcas Advil ou Alivium, por exemplo, e que tem atividade anti-inflamatória, analgésica e antipirética. O Alivium especificamente é bastante utilizado também em crianças para produzir analgesia ou para tratar a febre. Esses fármacos incluem também o florbiprofeno, o naproxeno e o cetoprofeno, pertencem a essa classe. Alguns deles são utilizados em pacientes que têm doenças crônicas, inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide. O cetoprofeno, por exemplo, é bastante utilizado no período pós-operatório. Então, eles têm vários usos. Em relação ao ibuprofeno, é interessante chamar a atenção de que alguns estudos clínicos mostraram efeitos colaterais menos frequentes com o ibuprofeno, inclusive relacionados ao trato gastrointestinal. Em relação a AINES bastante conhecidos, nós temos também o diclofenaco, que pode ser apresentado
em diferentes formas ou em diferentes sais, como o diclofenaco de potássio, que é o Voltaren, e o diclofenaco de sódio, que é o Cataflã, que tem usos clínicos muito semelhantes, praticamente os mesmos, tá? Mas também nós temos, por exemplo, o diclofenaco de dietilamônio, que pode ser aplicado por via tópica, né? Na forma complexada na forma do sal com dietilamônio, o diclofenaco vai permear melhor a pele. Tá? Outros fármacos incluem o piroxicam e o meloxicam, né? O meloxicam especificamente é um pouco mais, inibe um pouco mais a COX-2. Então, são vários anti-inflamatórios, né, usados terapeuticamente para tratar a dor, para tratar a inflamação e para tratar a febre. E muitas vezes nos vem o questionamento de qual deles é o mais apropriado ou qual seria o melhor AINE. É difícil estabelecer isso, a gente não tem o melhor AINE, a gente tem aqueles que podem ser mais adequados para algumas situações, mas no geral a gente não tem o melhor fármaco. Por exemplo, se nós queremos um efeito analgésico, né, para tratar uma dor de cabeça ou para tratar uma dor musculoesquelética, uma lombalgia, a curto prazo apenas, pode ser utilizada a aspirina, o paracetamol, o ibuprofeno, a dipirona, são os mais utilizados. A aspirina é o menos utilizado entre eles. A questão é que a aspirina muitas vezes está presente nessas preparações que contêm vários fármacos para tratar condições álgicas. Se o tratamento é um tratamento que dura mais tempo, é para tratar dor crônica, é melhor utilizar fármacos que têm maior tempo de ação, como é o caso do diflunisal, do naproxeno e do piroxicam. Tá? Então, o tempo de ação é determinante nesse aspecto. Se o efeito desejado é um efeito anti-inflamatório, por exemplo, para tratar pacientes que têm artrite reumatoide, que têm gota ou que têm outras doenças inflamatórias que demandam tratamento mais a longo prazo, é difícil estabelecer o melhor fármaco porque existe uma grande variação na resposta individual. Então, não dá para estabelecer o melhor fármaco. Nós temos aí várias opções, a depender da condição do paciente, da experiência do paciente com AINES e também do clínico. Já se deseja-se um efeito antipirético, geralmente se escolhe o paracetamol para produzir esse efeito antipirético, inclusive em crianças, embora muitas vezes se utilize também dipirona e ibuprofeno para o tratamento da febre. Também trago para vocês as principais indicações de alguns AINES. Como nós podemos ver nessa tabela, a maioria dos AINES são indicados para pacientes que têm artrite ou osteoartrite ou gota, para pacientes que têm lesões musculares, para tratar dor pós-operatória, tá? Para tratar condições que são muito semelhantes entre si, tá? Mas chama a atenção o uso da aspirina, porque a aspirina tem um uso diferencial que está relacionado ao sistema cardiovascular. Doses baixas de aspirina são utilizadas para prevenir a possibilidade de um evento trombótico cardiovascular. Esse uso terapêutico do ácido acetilsalicílico como cardioprotetor é bastante importante clinicamente. Nós sabemos que nas plaquetas, o ácido araquidônico é transformado em tromboxano A2, e o tromboxano A2 é um potente indutor da agregação plaquetária. A ciclooxigenase 1 é a isoforma de ciclooxigenase expressa na plaqueta e que catalisa essa conversão do ácido araquidônico nos endoperóxidos cíclicos para depois levar à formação do tromboxano A2. A aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, pode levar à inibição da ciclooxigenase. É interessante que a aspirina
é o único anti-inflamatório não esteroidal que tem este efeito cardioprotetor. Isso porque a aspirina é o único anti-inflamatório não esteroidal que inibe a ciclooxigenase de maneira irreversível, né? Ela é o ácido acetil salicílico e o efeito desse fármaco sobre a ciclooxigenase é acetilar a ciclooxigenase, inibindo a ciclooxigenase irreversivelmente. Esse efeito pode ser alcançado nas plaquetas mesmo em doses baixas, que variam de 40 a 80 mg por dia. Geralmente se utiliza até 120 mg por dia para produzir este efeito cardioprotetor. Então é bastante importante esse efeito porque é bastante utilizado clinicamente. Todo paciente que passou por infarto, por acidente vascular cerebral ou está no grupo de risco para essas situações, vai fazer o uso da aspirina em doses baixas. Essas doses contrastam com as doses que são necessárias de aspirina para produzir o efeito anti-inflamatório ou para tratar a dor e a febre, né? São doses que geralmente alcançam até 600 miligramas a cada 4 a 6 horas, podendo chegar aí a mais de 4 gramas por dia. Então, contrasta bastante com as doses baixas utilizadas para ter o efeito cardioprotetor. Então, nessa aula nós falamos sobre vários AINES, seu mecanismo de ação e seus usos terapêuticos. Nas próximas aulas nós falaremos sobre seus efeitos indesejados e sobre os AINES que são seletivos para COX-2.